Quando Deus escreve, o fimo aviso já tinha sido dado, mas foi ignorado. O tempo passou, e agora não havia mais espaço para mudança. A Babilônia ainda parecia forte. Os muros eram altos. A cidade era considerada praticamente invencível, e dentro dela, uma festa acontecia. Belsazzar, rei naquele momento, decidiu celebrar 1000 convidados. Comida, vinho, luxo, música, tudo parecia normal, tudo parecia sob controle. Mas havia algo profundamente errado. No meio da festa, o rei tomou uma decisão. Mandou trazer os utensílios sagrados que haviam sido retirados do templo de Jerusalém, taças que um dia foram separadas para adoração, agora sendo usadas em uma festa comum, misturando o sagrado com o profano. E pior, usando aquilo para exaltar outros deuses. Foi um momento de desrespeito direto, não apenas simbólico, espiritual. E então, aconteceu sem aviso, sem preparação, sem explicação. Uma mão apareceu, não um corpo, não uma figura completa. Apenas uma mão. E começou a escrever na parede. Diante de todos, o ambiente mudou. Instantaneamente, a música perdeu sentido. A alegria desapareceu. Medo tomou conta. O rei ficou pálido. Seu corpo reagiu. Seu controle desapareceu. Porque quando o sobrenatural se manifesta, toda a segurança humana perde força. O pior não era a mão. Era a mensagem. Ninguém entendia. Ninguém conseguia explicar. Os sábios foram chamados. Mais uma vez, mas como antes, não tinham resposta. E quando o homem não consegue explicar, o medo aumenta. Até que alguém lembrou. Havia um homem. Alguém que já havia interpretado mistérios. Antes, Daniel, ele foi chamado. Já não era jovem Raabe Abibido, muito. Mas continuava sendo alguém conectado com Deus. E antes mesmo de interpretar, ele fez algo importante. Confrontou. Lembrou o rei da história, do que aconteceu com Nabucodonosor, de como Deus havia mostrado poder, de como o orgulho havia sido quebrado. E então, disse algo direto. Você sabia de tudo isso, e mesmo assim, não se humilhou. Isso revela algo profundo. Ignorância pode até justificar, mas conhecimento ignorado traz responsabilidade. O rei não pecou apenas por erro, pecou por escolha. E então Daniel leu a escrita. Mene, tekel, parsim, palavras estranhas, mas com significado claro. Contado, pesado, dividido. Deus havia contado os dias do reino e decidido que haviam chegado ao fim. O rei foi pesado e considerado insuficiente. O reino seria entregue a outros, sem negociação, sem tempo, sem segunda chance. E naquela mesma noite, a palavra se cumpriu. A Babilônia caiu, rei morreu. O império terminou, sem aviso prévio visível, sem tempo de reação. Porque o julgamento que parecia distante já estava determinado. Essa história é uma das mais fortes da Bíblia, porque mostra algo que muitos ignoram. Deus não apenas observa, Ele avalia, Ele pesa, Ele estabelece limites. E quando o limite é ultrapassado, a consequência vem. O mais assustador não é a queda, é a falsa sensação de segurança antes dela. A festa continuava. A música tocava. O ambiente parecia normal, mas o fim já estava definido. E isso se conecta diretamente com a vida atual. Muitas pessoas vivem assim. Tudo parece bem. Tudo parece sob controle. Mas espiritualmente, estão ignorando sinais, misturando valores, desrespeitando princípios, vivendo sem consciência de Deus, até que um dia, a consequência chega sem aviso visível, sem preparação. Mas há uma diferença importante. Hoje ainda há tempo. A história de Belsazzar não é apenas sobre julgamento. É um alerta chamado uma oportunidade para refletir, antes que seja tarde. Porque Deus não precisa escrever na parede. Hoje, Ele já deixou sinais suficientes. A pergunta é,
Estamos prestando atenção ou estamos vivendo como se nada fosse acontecer? Porque quando Deus decide agir, não há império que resista, não há poder que impeça, não há estrutura que sustente. A Babilônia parecia eterna, mas caiu em uma noite. E isso nos lembra de algo essencial. O que sustenta uma vida não é aparência, é alinhamento com Deus.